resolva esta equação diferencial bem aqui. Observe que ela já está naquela forma onde a gente tem m de xy mais n de xy, y' igual a zero. Ela já se apresenta dessa forma, né? Ela já se apresenta dessa forma. Ora, então, basta que você considere, né? M de xy sendo y cosseno de x mais 2x elevado a y. Aí nós devemos calcular derivada de m em relação a y, que é a mesma coisa disso aqui. Você pode usar essa notação. E essa derivada vai ser, derivada de y vezes cosseno de x. Como a derivada em relação a y, cosseno de x funciona como uma constante. Então a derivada de y cosseno de x vai ser cosseno de x. Que a derivada de y é 1 vezes essa constante. Aqui mesma coisa, esse 2x funciona como uma constante, e aqui a derivada de e elevado a y é e elevado a y. Agora você faz n de xy igual a essa outra aqui, que é seno de x mais x quadrado e elevado a y menos 1. Calcule dn dy, ou seja, ny, que, perdão, é x, né? Aqui é x, gente. Então vai ficar feio aqui riscado. Não tem problema não, né? Aqui é nx. Você calcula my, depois nx. A derivada disso aqui em relação a x é derivada do seno, cosseno. E a derivada dessa função em relação a x e elevado a y funciona como constante. E a derivada de x quadrado é 2x. Então fica 2x e elevado a y. Considere isso. Temos, que foi que a gente concluiu, que my é igual a nx. Isto é, a equação é exata. Você está diante de uma equação que é exata. Logo, existe uma função psi de xy tal que a derivada de psi em relação a x, de xy, é igual à função m de xy, a função m é essa, né? Que é y cosseno de x mais 2x elevado a y, e psi y de xy deve ser igual a n de xy, ou seja, n de xy é essa outra aqui. Seno de x mais x quadrado elevado a y menos 1. Então você tem essas duas coisas aqui. Vou chamar essa primeira de 1 e essa daqui de 2. E aí devemos encontrar a função psi de xy. Porque quando você encontrar psi de xy, aí a tua solução, a gente sabe que é assim. Psi de xy igual a uma constante. Solução geral. Então vamos lá. Vamos achar a psi de xy. O que é que você faz? Você integra. Integrando 1 em relação a x, vem o seguinte. Quando você integrar 1, aparece a função psi de xy. Você integrou essa primeira em relação a x. Aí isso daqui vai ser a integral de y cosseno de x mais 2x exponencial de y dx. Mas lembrando, como você está integrando isso aqui em relação a x,
e aqui você tem uma função aqui que também depende de y. Se você está derivando em relação a x, a constante de integração é uma função de y. Só que a constante, que não é constante, é a função de y, né? Por quê? Porque aqui você tem uma função de x e de y. Pronto. Então, o nosso objetivo agora é determinar quem é essa função. Mas sim, claro, vamos integrar, né? Eu esqueci. Aqui é fácil. Essa integral, a integral de cosseno é seno, né? Então tu fica com y vezes seno de x. E a integral de 2x exponencial de y é constante, assim como o y aqui era constante. Então a integral só pega no cosseno, né? E aqui a integral só pega no 2x. Então vai ser x² sobre 2 vezes 2 dá x². Vezes exponencial de y, que aqui funciona como uma constante. H de y. Quer dizer que, aqui eu esqueci, né? Psi de xy, ficou apertadinho, né? Psi de xy é isso daqui. Então, nosso objetivo agora é determinar quem é a função h de y. Certo? Agora, vamos determinar h de y. Como é que você vai fazer isso? Substituindo. Essa daqui eu vou chamar de asterisco. Asterisco em 2, ó. Obtemos. Então você achou essa psi. Joga aqui em 2. Joga aqui no 2. Quer dizer que tudo que está desse lado, o y, seno de x, mais x² exponencial de y, mais h de y, tudo que está aqui desse lado esquerdo, você deriva em relação a y. E isso tem que ser igual ao seno de x mais x² exponencial de y menos 1. Aí você fica como? Derivando isso em relação a y, seno de x é constante. Derivada de y em relação a y é 1. Então aqui fica seno de x. Aqui fica x² exponencial de y. Porque a derivada da exponencial de y é exponencial. X² é como uma constante, vocês já sabem, né? Mas a derivada de h em relação a y, h' de y. Igual a seno de x mais x² é elevado a y menos 1. Aí aqui tu tem um monte de cancelamento, né? Esse tu cancela com esse tu cancela com esse. Restou apenas h' de y igual a menos 1. Ora, isso aqui implica que h de y é... O que é que você faz aqui para descobrir isso? Você integra, né? Você integra os dois lados em relação a y. Então, a integral dessa daqui, ó, em relação a y, vai dar apenas a função que você quer determinar, que é h de y, né? E quando integrar aqui em relação a y, vai dar menos y. É claro que aqui teria mais uma constante, mas a gente não coloca porque essa constante ela aparece aqui no final na nossa solução, né? Portanto, a solução geral é essa aqui, psi de xy igual a c. Ou seja, a psi que a gente achou foi tudo isso aqui, né? Y, seno de x, mais x² é elevado a y. H de y deu menos y igual a uma constante arbitrária c. Essa é a solução geral. Agora vamos resolver essa daqui, né? Mais uma vez ela se apresenta naquela forma, né? Essa forma aqui, mxy mais nx, y' igual a 0.
Resta a gente saber se, de fato, ela é uma equação exata. Vamos ver, né? Primeiro, agora eu vou dividir esse assim. Então, primeiro, determinar se a equação é exata. Primeira coisa que a gente faz. Temos. Então você vai chamar m de xy de 3xy mais y ao quadrado, de maneira que o seu my vai ser igual a derivada de 3xy em relação a y dá só 3x, e a derivada de y quadrado em relação a y dá 2y. Você tem isso, e você tem n de xy igual a x quadrado mais xy. Derive n em relação a x. Fica a derivada disso aqui em relação a x vai dar 2x, e a derivada desse em relação a x dá somente y. Ou seja, a gente já está vendo aqui, né? Isso implica que my é diferente de nx. Ou seja, a equação não é exata. Não é exata. Certo. Então, como uma segunda etapa, segundo, né? Eu vou botar assim: tentar determinar um fator integrante do tipo μ de x, ou seja, um fator integrante que depende apenas de x. Certo. A gente aprendeu que isso pode ser feito da seguinte maneira, né? Temos se μ de x, se μ é um fator integrante que depende apenas de x para essa equação, ele é dado por meio daquela equação diferencial, assim, dμ dx igual a my menos nx dividido por n vezes μ. Então, a gente pode chegar aqui, temos, né? Vamos calcular my menos nx sobre n. Vamos ver o que é que dá isso aqui? O my já está aqui, que é 3x mais 2y, menos o 2x mais y, que é a derivada de n em relação a x, dividido por n. n é x quadrado mais xy. Então aqui você vai ficar com, isso aqui é igual, 3x menos 2x dá apenas x. E 2y menos esse y dá apenas y. Dividido por, se você botar aqui o x em evidência, fica aqui embaixo x, né, mais y. Quer dizer que isso daqui é simplesmente 1 sobre x, né? Isso aqui deu 1 sobre x. Então vamos jogar nessa equação e ver o que acontece, né? Daí você fica com dμ dx vai ser igual a isso aqui que a gente calculou e deu 1 sobre x. μ. Esse μ, essa equação é separável, né? Então fica 1 sobre μ dμ dx igual a 1 sobre x. A gente já sabe como é que faz. Você integra os dois lados, né? Fica assim, né? Integra os dois lados em relação a x. E aí, nesse primeiro aqui, fica apenas integral de 1 sobre μ dμ. E nesse daqui, integral de 1 sobre x dx
a gente tem ln do módulo de μ igual a ln do módulo de x. Se você passar a exponencial dos dois lados, fica com módulo de μ de x igual a o módulo de x. Né? Quando você passou aqui a função exponencial dos dois lados dessa equação. E, bom, é aquela história, né? Se você tirar aqui o módulo, fica mais ou menos desse lado e mais ou menos desse outro. Então, no fim das contas, fica aqui μ de x mais ou menos x. Na verdade, e tem constante aqui que eu não coloquei a constante. Teria uma constante. Essa constante, a exponencial, pegaria ela. Aí veja que para a gente só interessa uma função. A constante eu já nem botei. E aqui ficou mais ou menos. Na verdade, como só interessa uma função para a gente, eu já omiti a constante. Apareceu esse mais ou menos. Só vai pegar a função μ de x igual a x. Né? Só interessa uma função. Você sabe, né? Quando você resolve uma equação diferencial, você tem infinitas funções. Tem infinitas. Aqui você encontra uma solução geral. Mas aqui para o fator integrante, tu só precisa de uma função. Então a função, que é o fator integrante, é essa daí. O terceiro passo, vamos colocar como? Terceiro, né? Multiplique ou multiplicar a equação original por μ de x. Quer dizer, você vai ficar com uma nova equação para você resolver, que é 3xy mais y quadrado. Aí você vai multiplicar isso aqui por x, né? Mais x ao quadrado mais xy. Aí você multiplica por x, y' é igual a zero, de maneira que a tua equação é essa aqui, né? 3x quadrado y mais xy quadrado mais x ao cubo mais x quadrado y igual a zero. Então agora o nosso objetivo é resolver esta equação diferencial, que é uma equação exata. Pronto, então o quarto passo, resolver a equação exata, né? Essa daqui. Ora, então para resolver ela, você já sabe o seguinte. Como você já sabe que ela é exata, então você já começa assim. Seja psi de xy tal que psi x de xy é igual a m de xy. Quem é m de xy? Essa primeira aqui, né? 3x quadrado y mais xy quadrado. E essa aqui a gente sempre chama de 1, né? E 2 vai ser psi y de xy igual a n de xy, que é essa daqui, né? X ao cubo mais x quadrado y. Certo? Então, seja psi de xy, tal que isso acontece. Integrando quem? 1. Obtemos. Se você integra 1, aparece, claro, integrando 1 em x, né? Em relação a x. Então aparece a psi. Psi de xy vai ser igual a integral de 3x quadrado y mais xy quadrado dx mais a função h de y. Quer dizer que aqui você fica com a integral em relação a x. 3y é constante. E a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Vai cancelar com esse 3, então fica x ao cubo y.
mais essa integral em relação a x vai dar x² sobre 2 y² mais h de y. Então você tem que a psi é isso daqui, né? Agora você substitui isso em 2. E substituindo em 2 vem o quê? Então toda essa psi que você está aqui, ó, você joga aqui, né? x2, y2 sobre 2, ó, mais h de y, tudo isso você joga aqui. A derivada em relação a y disso, igual a isso. x² mais x² y. Derivada disso em relação a y dá somente x². Né? Derivada só vai pegar no y, x³ é constante. Derivada disso aqui em relação a y, ó, vai dar 2y, e aqui dividido por 2 vai ficar somente y. No caso, x² que é constante, vezes o y. Mais h' de y igual a x² mais x² y. Aqui você vai cancelar essas coisas todinhas aqui. E aí você ficou que h' de y é igual a 0. Se você integrar aqui em relação a y, o h de y é constante. A integral de 0 é uma constante. Sei lá, vou botar aqui uma constante k. Portanto, a solução geral é... Quem vai ser a solução geral para o nosso problema? Mais uma vez, psi de xy igual a uma constante. Ou seja, cadê a psi que a gente achou? Olha ela aqui, ó. x³ y mais x² y² sobre 2 mais, olha que interessante, h de y é uma constante. Então aqui seria mais uma constante igual a outra constante. Então a constante que apareceria aqui, você joga lá para o outro lado e ficaria tudo isso igual a uma constante. Então é assim que a gente resolve um problema desse tipo. Neste exercício 3, encontrar a solução dessa equação é interessante, ela está na forma mxy dx mais nxy dy igual a 0. Ela está nessa forma aqui. Essa forma é equivalente a mxy mais nxy y' igual a 0. Aqui ela está na forma diferencial, que a gente chama. Mas aqui é como se você dividisse tudo por dx, aí aqui cancelaria o dx com dx, e aqui ficaria dy dx, que é y'. Então é uma maneira equivalente. Então, primeiro, verifique, verificar, né? Escrevi tudo errado aqui, pelo amor de Deus. Verificar se a equação é exata. Pronto, então você pega mxy. Ora, mxy é 3x² menos 2xy mais 2. A derivada de m em relação a y é igual. Veja, aqui não tem y, então aqui dá 0. A derivada disso aqui em relação a y é menos 2x. E a derivada de 2, que é constante, é 0. E nxy igual a 6y² menos x² mais 3. Você tem isso. Então, nx
Derivada disso aqui em relação a x é zero, porque não tem x aqui. Derivada disso em relação a x é menos 2x. E a derivada de 3 é zero. Conclusão disso aqui, my é igual a nx. Ou seja, a equação é exata. Você está diante de uma equação exata. A segunda etapa é encontrar psi de xy tal que psi x de xy é igual à função m de xy, que é essa daqui, 3x² menos 2xy mais 2, e psi y de xy igual a n de xy, que é igual a essa daqui, 6y² menos x² mais 3. Como sempre, a gente tem chamado essa de 1 e essa aqui de 2. Então você vai encontrar psi satisfazendo essas duas equações. Primeiro, você integrando 1 em relação a x, vem o seguinte, aparece a psi e aqui fica a integral de 3x² menos 2xy mais 2 dx mais uma função de y, h de y. Quer dizer que você vai ficar com a sua psi sendo quem? A integral disso aqui em relação a x é x ao cubo. A integral dessa daqui em relação a x vai dar menos, olha, veja, o y é constante. E a integral de x é x² sobre 2. Vai cancelar com esse 2, então vai ficar x² y. E a integral de 2 é x mais h de y. Quer dizer, a tua psi de xy é isso daqui. Eu vou colocar um terceiro passo assim. Encontrar h de y. Tudo bem, esse passo é como se fosse dentro desse outro, né? Porque aqui está a psi, aí falta tu achar só a h para tu determinar a psi, que é o segundo passo. Mas assim, ele é tão importante que eu vou dar uma atenção para ele, chamada a terceira etapa do exercício. Né? Encontrar h de y. Como é que você encontra h de y? Você substitui isso aqui, a psi que você achou, em 2. Então, vamos substituir asterisco, chama asterisco disso aqui, né? Em 2. Temos, quando você faz isso, a psi é isso aqui tudinho, ó. X ao cubo menos x² y mais x mais h de y, aqui derivando em relação a y, ó, igual a 6y² menos x² mais 3. Derivando em relação a y, aqui zera, aqui fica menos x ao quadrado, aqui zera e aqui fica h' de y, igual a 6y² menos x² mais 3. Olha que interessante, né? Aqui cancela. Aqui sempre vai ficar em função de y nessa etapa. Sempre, quando a equação é exata, né? Se não ficar é porque você errou. Chegando aqui, você integra, né? Você integra em y. Aí aparece a h, né? H de y aparece aqui. Aqui fica, ó, 6y ao cubo sobre 3 mais 3y. Quer dizer que a sua h de y ela é 2y ao cubo mais y. É essa daqui, ó. Esta é
a nossa função h de y. Quarto passo é finalizar, né? Encontrar a solução geral. Ou seja, é psi de xy igual a uma constante. Aí não tem mais o que fazer, né? A psi é essa daqui, ó, x ao cubo menos x quadrado y mais x, aí mais a função h que você achou. 2y ao cubo mais y igual a uma constante. Dá para juntar alguma coisa aqui? Não, né? Não dá para juntar nada, então essa daqui, temos isso, que é a solução geral. Sim, gente, eu acho que vocês devem ter percebido, eu cometi um errozinho aqui, não foi? Psi de xy, ó, quando eu integrei aqui 2 em relação a x, dá 2x, né? Então você deve ter um 2 aqui. Esse 2, então, viria para cá, ó. Esse 2 vem para cá, né? Que mais aqui? Isso aqui vai alterar em alguma coisa? Não, aqui não altera em nada. Não altera em nada. Então esse 2 ele aparece aqui no final, né? Esse 2 aparece aqui. E a correção número 2 foi daqui para cá, né? Eita, cabeça minha hoje, hein? O 3 aqui eu esqueci, né? H de y é isso, 6 por 3 dá 2, e o 3 aqui eu esqueci, rapaz, ó. Esqueci completamente. Então o 3y aqui, aí o 3 vem para cá. Pronto, agora sim, essa é a solução geral do nosso problema.